link também para outras pessoas poder participar. Eu não vou apresentar a Cris, eu quero que ela mesma se apresente, né? Mas, assim, uma acolhida bem especial, assim, de cada um, de cada uma. Fico feliz por estar com vocês. Como eu dizia, fico feliz de poder compartilhar esse momento. A Cris é uma especialista no que ela vai falar agora para nós hoje à tarde, e aí eu disse, não, então nós temos que compartilhar, para que mais pessoas também possam aprender isso, e nas teses e dissertações isso é muito valioso, né, Cris? É muito caro, às vezes, para nós, como que a gente faz uma pesquisa bibliográfica, como é que a gente reúne o estado da arte, o estado da questão, ou qualquer outro nome que se dá para esse primeiro movimento, essa revisão bibliográfica, enfim. E eu pensei assim, poxa, seria muito legal a gente... Primeiro que eu queria aprender também, né? Eu acho que a gente está sempre aprendendo mais, e existem diversas técnicas e maneiras de fazer isso, e eu disse para a Cris, quando você fizer essa primeira etapa do teu pós-doc aqui, vamos fazer junto, que eu quero acompanhar para ver como é que é, pelo menos para a gente ter algumas noções, né, das nuances da pesquisa. E aí agendamos, então, essa atividade aqui, hoje, né, no mês de janeiro, por causa do cronograma do pós-doutorado da Cris, que começa, né, agora. Então, Cris, eu passo a palavra para você, acolho mais uma vez cada uma, e fico feliz com a presença de cada um de vocês aqui com a gente, tenho certeza que vai ser muito bacana. Acho que a Cris se apresenta e faz a fala, e aí, ao final, a gente pode abrir para uma conversa, tirar dúvidas, perguntar. Pode ser assim, Cris, está tudo bem? Pode sim, professor. Bem tranquilo para mim. Eu gostaria, então, de agradecer, primeiramente, a minha primeira atividade, junto com o professor Ivo, enquanto pós-doutoranda. É uma alegria imensa para mim poder estar aqui junto com vocês e estar nesse momento, vamos dizer, diferente da minha trajetória profissional, que certamente sempre tive o anseio de realizar ou mestrado, doutorado, ou quem sabe alguma outra especialização com um professor da filosofia, educador, e por uma possibilidade, né, juntamente com o Samuel, isso foi oportunizado. Então, eu agradeço esse momento, eu peço desculpas pela demora da entrada e por não apresentar o material, porque realmente meu computador, estou olhando aqui para ele, ele continua tentando ligar e não ligou. Mas eu tenho eu agradeço a especialista, professor no assunto, mas não, são apenas alguns estudos, de algum tempo de atividade na pesquisa bibliográfica que me trazem aqui a possibilidade de compartilhar com você sobre a minha ótica, sobre aquilo que, de fato, eu acredito e pesquisei ao longo desses anos. Então, meu nome é Cris mesmo, Cris Neto de Brum, o pessoal pergunta se é Cristiane, Cristina, né? Eu sempre brinco com isso. Agora eu já acostumei, antes ainda tinha que soletrar, mas então eu sou a Cris, eu sou professora da UFFS, hoje atualmente estou na coordenação do curso e trabalho então com a pediatria e pediatria, ou seja, o neonato e criança e adolescente e jovem, no cuidado de enfermagem. Sou enfermeira, me formei na UFSM em Santa Maria, fiz o meu mestrado também em Santa Maria, depois saí para Porto Alegre, para a URGS, fazer o meu doutorado. E nesse interim de doutorado, eu passei, então, no concurso aqui em Chapecó e acabei mudando, então, para cá. Foi um momento um pouco difícil, conturbado, porque eu estava para sair para o meu pós-doc, para o meu doutorado sanduíche, mas aí precisei abrir mão, enfim, mas consegui, então, depois desenvolver em uma outra ótica, que foi uma pesquisa bibliográfica. Eu fiz uma metassíntese, uma revisão sistemática que incidiu, então, culminou em uma metassíntese, que agora eu já vou explanar, né, essas etapas todas para vocês. Então, quanto docente, eu gostaria também, o professor falou, né, que ao final vocês podem questionar. Como eu falei, eu vou apresentar a minha verdade, pode ser que não seja a de vocês. Estou aqui à disposição para que a gente possa, posteriormente, ir dialogando a respeito. Eu tinha, então, realizado uma breve apresentação para que vocês pudessem acompanhando. O professor Ivo depois encaminha para os e-mails de todos. Eu tenho aqui os protocolos, tudo certinho para compartilhar. Então, só vou fazer uma breve introdução nesse sentido. Eu tive contato com a pesquisa bibliográfica em 2008, em um evento. Na época, eu era professora substituta em Santa Maria, tinha terminado minha graduação, recém-formada,
e já tinha feito meu TCC como uma pesquisa bibliográfica, né? E quando fiz o TCC, pensei que já sabia manusear, trabalhar com a pesquisa bibliográfica. E aqui eu também me aventuro, eu não chamo de revisão, tá? Eu peço licença para vocês, desde a minha tese, eu terminei meu doutorado em 2017, eu assumi a revisão bibliográfica como uma pesquisa bibliográfica, então vocês vão escutar eu falando ela como pesquisa, tá? E aí, nessa minha trajetória, então, de diálogo, de encontros e desencontros com a pesquisa bibliográfica, culminou em um momento de estudo, então, há pelo menos aí mais de 10 anos, trabalhando e estudando com esses tipos de pesquisas bibliográficas. Por que eu gosto de chamar de pesquisa bibliográfica? Porque, como também sou docente, eu até então desempenho a disciplina de pesquisa em enfermagem, o componente curricular, né? Na UFFS a gente não chama de disciplina, mas sim de componente. E ali, os acadêmicos, eles têm muita dificuldade de entender o que é a pesquisa bibliográfica, ou seja, a revisão bibliográfica, o que é revisão de literatura, o que é fundamentação teórica e referencial teórico. Nessas oportunidades, então, eu dialogo sempre a respeito, sempre inicio a fala trazendo essas distinções, né? A pesquisa bibliográfica pode ser parte da revisão de literatura ou da fundamentação teórica. É claro, né? Eu estou falando aqui com vocês, como eu não os conheço, né? Estamos em 9 pessoas, talvez eu vá falar situações que vocês já saibam, mas acredito que é importante trazer essas diferenças para não trazer confusão para nós, então, especialmente para mim, né? Em relação a essa questão. A revisão bibliográfica ou a fundamentação teórica são partes inerentes de um projeto de pesquisa. Elas são necessárias, porque elas que fundamentam, a partir da ótica dos referenciais, de outras pessoas que já publicaram a respeito do tema, o nosso projeto, a nossa introdução. Né? Ela que nos dá esse corpo teórico. E temos o referencial teórico. O referencial teórico é analisar, à luz de um teórico, de dois ou mais, toda a nossa estrutura, o nosso tema em estudo. Ele tem um capítulo à parte. Então, nós temos introdução, revisão de literatura ou fundamentação teórica e referencial teórico, onde a gente vai explanar toda a ótica daquele autor. E qual a diferença entre revisão de literatura e fundamentação teórica? Tem diferença. O pessoal sempre na graduação e também eu esqueci de falar, né? Eu passei esses 10 anos fazendo consultorias aí com pesquisas bibliográficas, estratégia de buscas para várias universidades, pesquisadores. E sempre vem essa dúvida. Tem diferença entre revisão bibliográfica e fundamentação teórica? Tem. A revisão de literatura é aquela situação onde eu vou apontar os acontecimentos históricos, políticos, daquele determinado tema, né, ou determinadas outras situações, e faço um arrazoado a respeito, para sustentar a minha introdução. A fundamentação teórica já não, ela precisa me dar uma nuance de discussão entre esses autores, embora eu vá apresentar esse arcabouço político, teórico, histórico daquele meu tema, mas eu preciso trazer uma discussão entre esses autores. Então, normalmente, a fundamentação teórica, quem faz é aquele pesquisador, aquela pessoa que já tem uma noção daquele tema que vai trabalhar, porque ela consegue lembrar daqueles referenciais, aqueles autores que podem ou não corroborar nessa discussão. Né? Então, elas têm uma diferença, é muito tênue a diferença entre revisão e fundamentação teórica, mas elas têm essa grande diferença. E aí, com o passar dos anos, nós fomos tendo uma possibilidade importante para nós, aí eu digo enquanto saúde, né, que é da onde eu posso falar. Nós podemos contar com as pesquisas bibliográficas, ou até um status de atualização desse conhecimento. Por quê? Com o advento da internet, especialmente no Brasil, em 1996, nós conseguimos adentrar nessas bases de dados e elas serem liberadas para nós, que até então não se eram. Eu não sou dessa oportunidade, dessa época, né? Os meus professores sempre brincam que elas são daquele momento que elas iam para a biblioteca das universidades rastrear aquele volume. Eu fiz isso no meu TCC. Mas essa etapa já passou, eu depois consegui evoluir com a internet, né? A gente conseguiu esse acesso às bases de dados, mas era restrito.
com essa ampliação das bases de dados, com essa publicação em um quantitativo expressivo, nós temos muitas publicações ao nosso alcance. Bom, mas aí como garimpar essa publicação, como organizá-la, sintetizá-la de uma maneira a atender às minhas necessidades e também não só atender às necessidades do tema de estudo. Eu, enquanto pesquisador, poder elucidar, verificar aquela metodologia e realmente compreender se aquele estudo está bem delineado. Porque, enquanto pesquisador das pesquisas biográficas, eu também tenho que ter um conhecimento do que é uma pesquisa qualitativa, um método misto, uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa, saber diferenciar os métodos de estudo, além dessas abordagens, para que eu possa identificar o meu estudo e entender se realmente ele foi bem delineado, e não criticá-lo, se está bem conduzido ou não, mas se ele atende ao exposto daquele fim, do método que aquele se propôs desenvolver. E a pesquisa bibliográfica, ela nos traz essa viabilidade de análise. Então, é com esse olhar que eu fui aprendendo ao longo dos anos também trabalhar com as bases de dados e com as estratégias de busca. Porque não é... Sempre eu recebo também questionamentos. Cris, eu não estou conseguindo encontrar estudos sobre o tema de trabalho. Eu vou dar um exemplo que é o que eu tive mais problema com uma professora que estava fazendo doutorado lá em Santa Maria. Eu estava fazendo consultoria para ela e ela precisava achar materiais sobre violência infantil e não encontrava, e dizia que aquele tema dela era inovador, não tinha nada publicado. Aí eu questionei, como eu trabalho há algum tempo com base de dados, isso já era, acho que 2008, 2010, já tinha alguns 2, 3 anos trabalhando e mexendo em base de dados. Eu disse, olha, professora, eu acho que a gente tem estudos, nós precisamos saber dar o comando correto para a base de dados. E aí, essa estratégia, esse diálogo, eu sempre falo também, para quem trabalha comigo, eu nunca vi a pesquisa sendo trabalhada sozinha. Eu gosto desses momentos de diálogo, né? Não necessariamente eu falando, mas que também aprendendo uns com os outros. Tanto é que as minhas orientações de TCC, elas são sempre coletivas. Eu tenho sempre duas, elas estão sempre junto comigo, trabalhando para que uma possa aprender com a outra. Porque eu fui iniciada na pesquisa, assim, coletivamente. Nessa construção, junto com essa professora, trabalhando violência, ainda eu brinquei com ela, eu vou parafrasear o professor Turato, que vai dizer que aquele cisne azul, que é um professor da área da saúde, né, que é da área da medicina, ele trabalha com pesquisa clínica qualitativa, ele sempre diz que aquele cisne preto, azul, rosa, que a gente acha que não existe publicado, ele existe, só que ele deve estar com alguma outra roupagem, e a gente precisa encontrá-lo. Então, hoje eu dizer que não existe publicações sobre um determinado tema, a gente precisa verificar se isso é de fato, se existe uma veracidade ou é o pesquisador que está com algum problema de manuseio nessas bases de dados, nesse acesso. Bom, nesse contexto todo, nós tivemos na área da saúde um importante recurso, que foi a prática baseada em evidência. Embora ela tenha 5 etapas mínimas, sendo uma dessas etapas a pesquisa bibliográfica, a revisão dos estudos, o pessoal às vezes acaba deixando uma só, mas elas são 5 etapas. O que a gente pensou, o que a gente trabalha? Ela vem para nos auxiliar, essa pesquisa, essa prática baseada em evidência, nos faz ir nesses estudos publicados, identificar o que já tem se trabalhado para utilizar na nossa prática clínica, né? E isso iniciou na enfermagem desde a nossa precursora, da Florence. Mas na área da saúde como um todo, rastreando aí a maioria das áreas, ela vai ter um início ali em 1952 e trazendo uma consolidação ali mais ou menos na década de 70. O que foi elaborado? Existe uma instituição, que é a Cochrane, que ela nos traz essa possibilidade, ela nos trouxe, né, que foi um médico ginecologista, Ark Cochrane, que nos traz a possibilidade de sistematizar, organizar esse conhecimento para o nosso uso. Porque o que estava acontecendo até então? Um volume muito grande sendo liberado,
e a gente não usando, não sabendo fazer as leituras, não sabendo procurar corretamente e pesquisando ainda cada vez mais as mesmas situações que já tinham sido elaboradas e já tinham sido atendidas, respondidas. E aí, nessa organização, vem, então, para nós, enquanto saúde, várias possibilidades de pesquisa bibliográfica. Nós temos hoje, na área da saúde, a pesquisa bibliométrica, nós temos a revisão de escopo, né? A revisão de escopo eu chamo de revisão porque ela não entrou na minha tese naquela oportunidade, então ela ficou como revisão agora. Nós temos a pesquisa narrativa, nós temos a pesquisa integrativa e nós temos a pesquisa sistemática, né? A revisão sistemática da literatura. São vários tipos de pesquisa que eu vou trazer aqui, elucidar um pouco com vocês elas, para dizer essas diferenças que nós temos hoje enquanto área da saúde, e espero contribuir também, eu sei que tem outras áreas do conhecimento junto aqui, né, que possam também depois a gente dialogar e discutir a respeito. Bom, temos vários tipos de pesquisa bibliográfica. Eu fui revisar alguns históricos e fui recordar, nós temos mais de 100 tipos, pelo menos, aí, de pesquisas bibliográficas que nos dão possibilidade para atender o nosso objeto de estudo, para pelo menos elucidar alguma etapa do nosso objeto de estudo. E uma das etapas do meu estágio pós-doutoral é uma pesquisa bibliográfica, que eu vou desenvolver uma revisão de escopo. Bom, eu vou desenvolver uma revisão de escopo porque eu quero, porque assim eu decidi que tinha que ser de escopo? Não. Eu vou desenvolver uma revisão de escopo porque tudo parte da pergunta de pesquisa. Toda a estrutura da pesquisa bibliográfica, quem vai dizer o delineamento, o método que eu vou usar, é a pergunta que eu vou lançar à luz. É a pergunta que eu elaborei e é ela que vai me dizer se uma de escopo dá conta, se uma narrativa, se uma integrativa, se uma sistemática, uma bibliométrica, né, dá conta. Isso quem vai me dizer é a minha pergunta de pesquisa. Nessa elaboração da pergunta de pesquisa, eu tenho alguns elementos para que eu possa elaborá-la. Eu elaborando ela, dependendo do tipo de delineamento que eu vou utilizar para a pesquisa bibliográfica, existem alguns acrônimos, ou seja, algumas organizações dentro da minha pergunta que precisam dar conta. Vou dar um exemplo, né? Eu vou trabalhar a revisão de escopo. Eu preciso trabalhar, dependendo do referencial que eu vou usar, com o acrônimo PCC, né, que daí é a população, contexto e o conceito e contexto. Agora, se eu vou usar, isso dependendo do autor que eu vou usar, se eu vou trabalhar com uma revisão sistemática da literatura, uma pesquisa sistemática da literatura, dependendo se eu vou usar estudos com delineamentos quantitativos, eu vou usar um acrônimo, que pode ser PICO, PICOT, dependendo do referencial que eu vou lançar à luz. Se eu quiser fazer uma metassíntese, vai ser PCO. Então, dependendo, cada tipo de revisão vai me levar para algum caminho, vai me levar para uma situação em si. Mediante a isso, então, a minha escolha se pautou na minha pergunta de pesquisa. Bom, eu vou trazer aqui para vocês, né, então, esses tipos dessas pesquisas bibliográficas. Vou trazer algumas nuances. Agora eu vi que a Luana está na sala e vou me aventurar a falar de escopo, mas se ela se sentir à vontade aí para corrigir, fica à vontade, né? A Luana está fazendo a tese, uma revisão de escopo, que é à vontade para colaborar. Bom, nessa contextualização que eu disse, né, dessas diferenças também ali, resgatar a fala a diferença entre revisão de literatura, fundamentação teórica e referencial teórico, a pesquisa bibliográfica ela vem para ser, não é um tópico do projeto de pesquisa, ela vem para alimentar ou a revisão ou a fundamentação. Se vocês pegarem a minha tese, eu fiz várias pesquisas bibliográficas dentro da tese para elucidar os conceitos que eu queria. Como eu trabalho com adolescente, trabalhei na minha tese a questão da espiritualidade, eu fiz, então, uma pesquisa bibliográfica para trabalhar a espiritualidade. Trabalhei transição, então eu trago também questão da transição. Fiz várias pesquisas bibliográficas pequenas para elucidar desde a minha introdução, minha revisão, na minha tese foi revisão de literatura, não foi fundamentação, porque eu não consegui, embora tenha 4 anos, fazer essa discussão necessária para ser, né, trazer ela como uma fundamentação. Então, ela ficou revisão mesmo, assumiu o contexto da revisão. Então, ela vem para elucidar
a revisão ou a fundamentação teórica, tá? Eu falo isso porque senão a gente acaba tentando substituir, trazendo um conceito equivocado, que a pesquisa bibliográfica, a revisão bibliográfica, ela é a revisão da literatura ou ela é a fundamentação teórica. Não, ela não é. Ela sustenta esses tópicos de um projeto de pesquisa. Essa é a minha visão, tá? Essa é a maneira com que eu trabalho. Pode ser que cada um aí possa pensar diferente, a gente pode discutir sem problema algum. Bom, nesse contexto todo que eu mencionei das diferenças de pesquisa bibliográfica que nós temos na área da saúde hoje, eu trago aqui para vocês, para a gente conversar algumas, não são todas, né? Existem várias outras pesquisas bibliográficas. Hoje, eu trabalho, na minha tese, se pegarem ela, tá lá, né? Eu gosto muito de falar a partir da borboleta, para trazer essas diferenças que eu vou trabalhar com vocês. Porque a borboleta, para mim, né, como eu trabalho com adolescente, ela perpassa toda essa metamorfose, essa reorganização da adolescência, e também ela me fez identificar a pesquisa bibliográfica nela, ela me trouxe bastante possibilidade, e assim eu trago aqui para vocês, para a gente poder pensar juntos. Partindo da pesquisa de nossas, assim como qualquer outra pesquisa de campo, ou pesquisa em prontuários, né, que ela seja pesquisas teóricas, ela parte, então, da pergunta. Então, é ela que vai me dizer qual delineamento eu vou tomar. Eu brinco com os acadêmicos que eles às vezes chegam para eu orientar e eles já querem, eu quero trabalhar pesquisa qualitativa, professor, eu quero quantitativo. E eu sempre pergunto para eles qual é a pergunta de pesquisa, né? Eu reforço isso, porque é ela que vai nos conduzir, se é um método quantitativo, qualitativo, nós vamos ter que, ou vai ser uma pesquisa de campo, ou bibliográfica, né? A pergunta precisa, então, aparecer antes de qualquer escolha nossa. E assim não é diferente com a pesquisa bibliográfica. Pegando, então, eu tenho toda na apresentação, tá? As etapas da borboleta ali, eu vou mandar para vocês. Então, pegando a borboleta, eu vou começar a trabalhar o tipo de pesquisa biográfica, que é a bibliométrica. A pesquisa biográfica biométrica, se eu for pegar a borboleta, para a gente poder tentar compreendê-la, a biométrica, o nome já diz, ela vai fazer uma análise um pouco mais quantitativa. Quantas asas essa borboleta tem, o, o corpo dela, a cor, né, trazendo essa organização mais bruta, grosseira do quantitativo dessa borboleta. Digo grosseira não pelo quantitativo, mas todo o arcabouço dela enquanto estrutura física dela, né? Normalmente, as pesquisas bibliográficas, elas auxiliam muito, as biométricas, perdão, auxiliam muito as bibliotecárias, quando elas trabalham junto a uma revista, porque elas fazem as métricas dessa revista, né? Quais foram os temas que foram abordados naquele ano de revista, esse quantitativo. Eu fiquei no meu doutorado, auxiliando a minha orientadora, que era a editora da revista Gaúcha, um ano e pouquinho ali, enquanto bolsista, trabalhando toda essa organização junto com ela. Então, tive essa oportunidade de aprendizado. Bom, a bibliométrica nos traz, então, a pergunta de pesquisa de uma bibliométrica, ela vai nos trazer, vai nos dar essas nuances nessas respostas. A revisão narrativa, ela vai nos trazer o todo da borboleta. Além de nós vermos as partes quantitativas dela, nós vamos identificar toda a construção desse conhecimento. Ela vai nos dar uma visão um pouco maior, mais ampliada. Ela vai me trazer aonde essa borboleta vai, com quem ela aonde ela pousou ou não. Ela vai me trazer um arcabouço maior de possibilidades. E como eu pegar um tema de pesquisa, eu vou saber quais são as revistas que são publicadas naquele tema, quem são esses autores, quais são os temas as temáticas, perdão, que as pessoas têm trabalhado a respeito de um tema. Ela vai me trazer uma construção do conhecimento bem ampla. E aqui eu faço um parênteses, a revisão narrativa, a pesquisa narrativa, nós temos uma situação na área da saúde, o pessoal não gosta muito mais de usá-la, porque ela caiu em descrédito, porque ela pode ser feita só com a leitura de resumos dos artigos, ela não tem uma organização sistematizada.
Para isso, eu e o professor Samuel, então, fizemos um capítulo de livro, a gente tem, que é tanto de sistemática quanto narrativa, e trouxemos ela um pouco mais elaborada, entendendo que ela pode, sim, contribuir nas evidências. Mas a maioria, se vocês pegarem os estudos que têm publicado, eles entendem a revisão narrativa como uma pesquisa não sistematizada, não organizada. E aqui cabe a consideração: sistematizar, organizar, planejar, toda pesquisa requer isso, não é só a sistemática, que é uma pesquisa nossa, que nós temos da área da saúde, que seria hoje o nosso padrão ouro, né? Vamos considerar assim, considerada, né, pelos pesquisadores nessa organização. Bom, mas a pesquisa narrativa tem o seu valor, porque ela vem nos dar o quê? Esse arcabouço geral do conhecimento. Se eu tenho dúvida, vou dar um exemplo. Eu fui orientar um TCC, logo que eu cheguei aqui em Chapecó, sobre oncologia pediátrica. Não é a minha área, oncologia pediátrica. Até a pediatria não era muito a minha área, sempre foi a pediatria. Eu precisei fazer, junto com a minha aluna, uma revisão narrativa para compreender o escopo, né, a cobertura desse conhecimento, entender o que estava acontecendo com a criança que vivencia uma doença oncológica. E assim fizemos. A questão também da paternidade, quando as alunas eram, né, professora, quer estudar paternidade, também não trabalhava paternidade. Eu sempre trabalhei a questão do HIV/AIDS e o adolescente. E aí, então, a gente vai tentando ver se arcabouço esse conhecimento. Então, ela nos dá esse olhar a partir de uma pergunta mais ampla, o que tem sido produzido sobre a borboleta, né? Sobre ou o que tem sido produzido sobre pediatria oncológica. Olha, a pergunta ela é extensa, ela é ampla, porque eu posso trabalhar com quaisquer situações dentro da narrativa. Bom, e a narrativa não tem autores específicos, embora eu e Samuel tenhamos tentado aí trazer uma diferença, uma sistematizada na narrativa, ainda sabemos que ela pode ser desenvolvida pelo olhar de cada autor. Ela não nos tem, assim como a bibliométrica, não tem um referencial exclusivo específico que diga como desenvolvê-lo, né? Bom, aí nesse arcabouço todo, chegou para nós, embora tenha sido há pouco tempo, mas pelo menos tem datado aí desde 2001, um pouco antes, as revisões de escopo, né? As revisões de escopo, elas vêm nesse inteirinho aí, entre sistemática e narrativa, para nos auxiliar no quê? Ela é um pouco mais acurada, vamos dizer assim, que a narrativa, porque ela precisa trazer, a gente precisa usar um referencial, e nós temos alguns referenciais, pelo menos aí que eu encontrei na literatura, pelo menos uns 15 referenciais que trabalham revisão de escopo, né? Eu fiz uma breve revisão, rapidamente, para poder trazer aqui para vocês, e também para eu poder me apropriar da revisão de escopo, que não era uma revisão que eu vinha trabalhando, mas no pós-doutorado, para também ter um outro conhecimento e agregar, a gente também se desafia, né? E aí fui me desafiar a procurar e fazer, então, uma breve... em tentar entender quais são os autores que trabalham com a Descopo. Bom, a Descopo, ela faz um mapeamento dessa literatura, desses estudos, mas ela já usa um termo que a narrativa não usa muito pouco, né? Vamos dizer assim, não necessariamente não usa, que são as evidências. A evidência é tudo aquilo que é oriundo do resultado de pesquisa. E aí a revisão do escopo, ela vem para fazer esse mapeamento dessa literatura e nos trazer uma resposta um pouco mais certa do que a narrativa. Se a narrativa trabalha o todo dessa borboleta, a de escopo ela já vai trazer uma pergunta mais elaborada, ou ela vai ver a borboleta a partir de um conceito, de uma análise conceitual, como é o caso do meu pós-doc, que eu vou trabalhar, né, procurar na literatura, ver o que tem sido produzido a respeito do adolescente que vivencia o processo de hospitalização, mas à luz do referencial freiriano e de Patterson e Siderá, que eu vou trazer junto esses dois, tentar trazer, né, vai ser um desafio nesse contexto. Então, a Descopo, ela traz um pouco mais essa acurácia, se fosse na área da saúde e clínica, se a gente pode dizer assim. E ela, além de usar os referenciais, ela, dependendo do referencial que eu vou usar, toda a etapa dela, desde a construção da pergunta,
a etapa para trabalhar a produção dos dados, a análise dos dados, eu posso lançar mão de instrumentos que já tem publicado para poder auxiliar nessa construção. Bom, essa claro que eu vou trazer aqui bem rapidamente, né, os tipos de pesquisa bibliográfica, que assim que eu tinha conversado com o professor Ivo, também tentar não demorar muito aqui na minha fala para oportunizar um diálogo. A outra revisão bibliográfica, pesquisa bibliográfica que nós temos na área da saúde, são as pesquisas integrativas. E aí, se a narrativa vê o todo dessa borboleta, de escopo vê uma questão mais conceitual também dessa borboleta, um mapeamento também da literatura, mas trazendo possibilidades mais específicas, a integrativa desse todo, a borboleta, ela vai ver a asa esquerda da borboleta. Ela vai ter uma pergunta de pesquisa fechada, mais elaborada, trazendo resposta clínica. Vamos dizer, para a minha área, mas se fosse na área da educação, ela traria também uma resposta para o cotidiano da educação. A integrativa, ela precisa dar um retorno para a nossa prática profissional, para o nosso fazer. E aí também eu fiz, mas isso foi na época do meu doutorado, eu auxiliei a minha professora que trabalhava muito com revisão integrativa, nós fizemos uma revisão para identificar os referenciais teóricos que usam revisão integrativa. Nós encontramos pelo menos 152 tipos de referenciais que usam revisão, que trabalham, que dialogam sobre o delineamento da revisão integrativa. Para trabalhar a revisão integrativa, eu preciso ter um referencial, escolher algum referencial. E aí nós temos Ganon, nós temos Cooper, nós temos Bromen, nós temos Etmoric Nauf, nós temos vários referenciais, assim como nós temos a Descopo, né? Nós temos vários, eu tenho aqui, depois vocês vão ver na apresentação, os nomes dos referenciais que eu já deixei ali também. Então, só que a grande diferença está que a pergunta é um pouco mais fechada. Ao invés de eu já sei o todo dessa borboleta, então eu vou trabalhar, ver um foco desse objeto que seria a asa esquerda dessa borboleta. Então, o nosso foco, o nosso objeto, ele começa a ficar mais restrito à medida que eu vou avançando nessas revisões. Eu já fiz todas elas? Sim, salvo a de escopo. Eu já desenvolvi, já desempenhei inúmeros protocolos em relação a cada um desses tipos de pesquisa. Eu sempre brinco que enquanto Samuel, né, que nós somos colega de doutorado, de mestrado, eu e ele trabalhava tudo online, sempre no computador. E eu, né, sempre gostei muito de pintar, usar colorações, fazia tudo nas folhas A4, ficava horas ali desenhando todo o meu banco de dados das pesquisas bibliográficas, eu tinha um caderno só para isso. Hoje eu já avancei também, evolui bastante, trabalho bastante no computador, mas gosto, sempre que possível, eu gosto de ver no papel todas elas organizadas. Bom, salvo esse parênteses, continuando, aí nós vamos seguir para a revisão sistemática da literatura. E aí, à luz da nossa área da saúde, é nosso padrão ouro. Não que eu concorde, eu acredito que todas as demais são importantes a depender da luz que eu trago para aquele objeto que eu quero trabalhar, ou seja, a elaboração da minha pergunta de pesquisa. E a revisão sistemática hoje, então, ela também tem referenciais, o qual eu posso me sustentar. Como é um exemplo, o próprio Ministério da Saúde tem manuais de revisão sistemática pesquisa bibliográfica, né, que trabalham sistemática da literatura. Nós temos a própria instituição, a Cochrane, né, que trabalha. Nós temos a Joanna Briggs, que é australiana. E temos outros autores aí, referenciais, que também assim a utilizam. Bom, a revisão sistemática, assim como todas as outras, não é só porque o nome diz, as outras também são sistematizadas, organizadas, ela vai trazer luz para o ponto da asa esquerda da borboleta, ela vai trazer luz para uma especificidade do nosso fazer, do nosso cotidiano. Por quê? E aqui nós vamos precisar trazer elaborações. A pergunta também vai seguir um acrônimo, e aí aqui, independente do referencial que eu vou usar, eles vão solicitar que eu tenha uma organização bem acurada dessa pergunta, bem certa dessa pergunta. Então, a revisão sistemática da literatura, o grande diferencial dela, o ideal, é que eu utilize aqueles estudos que estão publicados e não publicados, porque eu tenho que tentar trazer toda aquela literatura, mesmo a literatura cinzenta, eu posso utilizar, não tem problema nenhum,
mas eu preciso identificar aquilo que tem publicado ou não publicado. E como eu faço isso? Me associando, elaborando o meu estudo a partir de um protocolo de alguma instituição. Eu vou dar um exemplo. No meu mestrado, eu tentei fazer uma sistemática, né, com colaboração da Cochrane Brasil. E veio uma pergunta aqui, literatura cinzenta, eu já explico. Eu vi que deu aqui o que é. Quando eu fui fazer, a gente faz o registro, então, lá na instituição, e ela libera para nós várias bases de dados que nos possibilita identificar essa literatura que está publicada ou não, tá? E isso traz um valor na revisão bem importante. Bom, o meu doutorado foi uma revisão sistemática de estudos qualitativos. Como que eu fui atrás desses estudos que não estavam publicados? Eu fui atrás dos lattes, dos pesquisadores, né? Fui atrás, tive acesso a várias bases de dados importantes que trazem lá aquele pré-print ou trazem só o título do artigo, né, para nós. Aí entrei em contato com os pesquisadores, também por algumas redes sociais que hoje nós temos, como o ResearchGate, ali que a gente pode solicitar, né, trabalhar junto com eles, e alguns eu consegui. Consegui tanto que eu encontrei um estudo muito próximo ao meu, que eu achei que até era uma revisão sistemática como a minha, mas não, era uma pesquisa de campo. Quase que eu pensei que a minha tese não seria um trabalho inédito. Bom, foi perguntado, né, o que é essa literatura cinzenta. Essa literatura que a gente chama cinzenta é aquela literatura que a gente trabalha que não são oriundas de pesquisas de campo. Normalmente, é uma literatura que vem de alguma situação. Eu vou dar um exemplo dos manuais ministeriais, quando não estão sustentados em pesquisa bibliográfica, algum artigo de relato, de reflexão, de estudo de caso que não tem alguma outra estrutura nossa que condiz com os detalhamentos de uma pesquisa, de um delineamento de uma pesquisa. Nós podemos também trabalhar com uma literatura cinzenta dependendo alguns livros, capítulos de livros que vão nos trazer, e também outras bases de dados que não são valoradas hoje. Então, a gente pode também lançar mão dessas situações. Até então, essa literatura não era, eu digo na área da saúde, tá? Como que a gente identifica ela? Não era tão valorada. Hoje, inclusive na revisão de escopo que eu vou fazer para o pós-doc, eu inseri várias questões, inclusive as teses, as dissertações que a gente não usa muito na área da saúde, logicamente que eu vou precisar fazer a leitura na íntegra, eu inseri, porque eu acredito que às vezes o artigo daquele recorte da tese, do mestrado, não nos dá o arcabouço necessário de compreensão que eu preciso. Então, eu tenho tentado ver uma outra estrutura e trazer um outro pensamento e usar essa literatura que até então, às vezes, não é muito bem vista e valorada para os nossos estudos. Tá? Bom, e também hoje, na área da saúde, nós temos as revisões sistemáticas de métodos mistos, que tem a professora Sandelovski, que foi a que eu usei, ela é uma pesquisadora australiana, eu não usei de estudo misto, eu fiz uma revisão sistemática qualitativa, e ela tem aí trazido na área da saúde possibilidades, porque a revisão sistemática, ela nasceu muito oriunda da área da medicina, ela, com os estudos clínicos randomizados, com aqueles estudos que eles, né, delineiam como robustos, com testes clínicos antes e depois. Só que eu vou dar o exemplo da área da minha área da enfermagem. 90% dos nossos estudos, o nosso trabalho, ele é um trabalho que usa como objeto o cuidado. O cuidado, por si só, já é um objeto subjetivo. Nós não temos um arcabouço expressivo de pesquisas quantitativas. Nós temos muita pesquisa qualitativa. E até então, essas pesquisas não eram muito valoradas. As revisões sistemáticas não traziam possibilidades de estudo para elas. Com o passar do tempo, nós conseguimos avançar enquanto ciência, enquanto área da saúde, e nos possibilitou, então, quanto sistemática, sintetizar, organizar estudos de revisões de pesquisas qualitativas. Então, hoje, na revisão sistemática, nós temos duas possibilidades até então de trabalho. 3, no caso. Fazer a revisão sistemática por si só e terminar ela sem meta-análise ou sem meta-síntese, só fazer revisão para trazer uma
uma pergunta vamos dizer, acurada para o nosso contexto de trabalho, nosso cotidiano de cuidado, como eu falei ali na borboleta, né, trabalhar um objeto específico, ou terminar ela dependendo do delineamento que eu escolhi para trabalhar, porque eu posso escolher, nos meus parâmetros de elegibilidade, ou trabalhar só com estudos qualitativos ou só com quantitativo, ou até mesmo escolher qual delineamento, qual método trabalhar. Só clínico randomizado, só estudos observacionais, ou vou trabalhar estudos qualitativos fenomenológicos, etnográficos. Isso eu posso identificar e fazer as revisões, a pesquisa bibliográfica dentro das possibilidades dos elementos que eu organizar e pensar. Bom, dos tipos de pesquisa hoje, e daí que eu mencionei essa da professora Sandelovski, que ainda não está muito bem difundida dentro da área da saúde, né? Ela trabalha desde 2008 com revisões sistemáticas de métodos mistos, mas ainda tem muita, não só ela, vários outros autores, não tem alguns referenciais aí que não concordam, não corroboram com essa análise. Nesse sentido, então, claro que eu falei rapidamente, cada uma desses tipos de revisões ela tem uma maneira de ser conduzida, né, a partir do referencial que eu vou utilizar, mas o que eu quero trazer, até para poder abrir para a gente conversar, é que precisamos partir da pergunta de pesquisa, precisamos entender que ela pode sim fazer parte, ser o projeto de pesquisa, uma pesquisa bibliográfica sim, ou integrar um projeto de pesquisa dentro da revisão de literatura ou fundamentação, mas ela não é uma etapa de um projeto de pesquisa. Eu não vou substituir a revisão, ou substituir, até posso substituir os capítulos ali da revisão para uma pesquisa como essa. E também compreender que eu, pelo menos, eu e Samuel, trabalhamos muito com protocolos. Cada uma dessas pesquisas, a gente usa um protocolo específico para seguir. O que é um protocolo que a gente diz, né? A gente sabe que protocolos são validados, nós não validamos os nossos, né? Vamos dizer, instrumentos de pesquisa, né? A gente tem lá, elaboração da pergunta, montamos um protocolo, então. Elaboração da pergunta, aí, né, se ela vai ter acrônimo ou não, vamos pensar. Dentro dessa elaboração, nós temos o tema e a temática, porque ela vai nos ajudar e auxiliar na hora da minha estratégia de busca. A partir disso, nós temos o objetivo, nós temos a justificativa, eu trabalho com a justificativa dessa pesquisa. Ela vai ter os parâmetros de elegibilidade, que são critérios de inclusão e exclusão. Ela vai me dar o recorte temporal ou não, se eu vou usar um determinado período desse conhecimento para analisar. Quais são as bases de dados? Hoje, na área da saúde, a gente destaca que pelo menos uma boa pesquisa bibliográfica, com 5 bases de dados, sendo 2 da área e 3 internacionais, no mínimo, né? Ou que eu possa usar a base de dados, usar a tese e dissertações da CAPES, posso também trazer junto. Nós vamos trazer daí, a partir disso, o tipo de análise. Eu sempre falo que toda pesquisa bibliográfica, ela já é por si só uma pesquisa descritiva. Se ela vai ser qualitativa ou quantitativa, isso vai depender do método de análise que eu vou trazer para ela. Então, para ela ser qualitativa ou quantitativa, poder dizer que aquela minha pesquisa é ou não, né, de uma dessas duas abordagens, eu tenho que usar um método coerente para fazer jus a dizer se é qual ou quant, né, ou um método misto. E aí eu também tenho que trazer esse protocolo, como que eu vou apresentar essa minha pesquisa bibliográfica. Eu vou usar quadros, eu vou usar gráficos, eu vou usar tabelas, como que eu vou trabalhar com ela. Né? Aí eu trago em toda essa organização, que é isso que eu deixei, eu já montei o meu do pós-doc, que eu vou mostrar para vocês. E aí, sempre antes de eu me lançar uma pesquisa bibliográfica, eu me lanço nessas bases de dados aleatoriamente e vou ver se tem produzido a respeito daquele meu assunto, né? E aí, assim, eu fiz. Vocês vão ver lá que eu coloquei uns breves resultados da minha busca, né, da minha pesquisa. Vou dar um exemplo. Eu entrei na base de dados, na Medline, a base de dados da área da saúde, com os descritores, com os mexe-termos, né? Ela não necessariamente precisa de mexe-termos, mas pode ser descritores em português, que são palavras que são hoje que nós temos na área da saúde catalogadas, né? Eu sempre trabalhei muito junto com as bibliotecárias, eu falo isso, né? As pesquisas bibliográficas, as bibliotecárias têm um conhecimento enorme, então os cursos que eu fiz e sempre tenho são com elas, me auxiliaram bastante nessa construção do conhecimento.
E aí, olhando ali, trazendo, né, meu objeto, quando eu abro a Medline, a base de dados, vem mais de 10 mil estudos para eu analisar. Logicamente que eu não vou dar conta do postdoc com essa, eu preciso refinar. E aí eu começo a refinar e trabalhar para chegar num número que eu consiga dar conta aí de análise. Bom, nós poderíamos falar, bom, eu trouxe aqui, né, esses tipos de pesquisa biográfica, essas distinções. A operacionalização da estratégia de busca é uma etapa que me preocupa muito, porque às vezes o pesquisador, como eu falei para vocês, várias vezes que eu fui fazer as consultorias, né, de pesquisa biográfica, no caso, nas bases de dados, as pessoas têm dificuldade em dar o comando correto para a base de dados. Normalmente, a gente nunca escreve naquela caixa de texto que aparece, a gente vai em índice e, a partir do índice, começa toda a estrutura e só vai dando os comandos, porque é ela que me dá a estratégia correta, né? E não colocando os dois pontos, os acentos, porque isso pode trazer perder, né, alguma perda de algum artigo que vai me fazer falta em algum momento. Então, a estratégia de busca para mim hoje, né, que é o título também da nossa atividade aqui, é da teoria à prática, que a gente ficou de trazer, e eu peço desculpas mais uma vez, meu computador não ligou até agora, é trabalhar com essas estratégias. É claro que eu fico à disposição para mostrar em outro momento, né, todas elas, como que a gente pode entrar em cada base. Eu sempre falo que cada base de dados, ela requer aí um dia para que a gente possa tentar aprender o máximo dela, mas nesse sentido, eu também, fim da minha fala, fico à disposição. Não sei também se falei muito rápido, peço desculpas, acho que eu fiquei um pouco preocupada aqui com o meu computador também, não poder mostrar para vocês o que eu tinha realizado. Tá bom? Eu agradeço a atenção e fico à disposição. Obrigado, Cris. Já estão todos e todas convidados para a próxima oficina, que é como fazer, né? Aí nós vamos abrir a tela e a ideia é a gente poder olhar, né? Eu fiquei bem curioso nesse sentido, né? Uma curiosidade que a gente faz também, mas a gente sempre fica na dúvida, né? E eu acho que a tua fala final aqui, Cris, nos sinaliza uma coisa. Eu vou fazer um breve comentário e eu já vou abrir para perguntar para a Cris. Toda pesquisa é uma reflexão sobre uma parte do que já está produzido, né? E um segundo momento dela é criar algo novo que ainda não foi produzido. É um momento, então, de revisão. Na verdade, de certa forma, fazer pesquisa é um momento de revisão e depois um momento de criação. Toda dissertação e tese, de certa forma, é isso, né? Todo TCC, para não dizer muito, né? É um pouco isso. É você poder olhar para aquilo que já está produzido. E esse talvez seja o nosso grande nó górdio, né? Que é dizer, bom, como é que eu sei o que está produzido? Como é que eu encontro? Quais são as bases que eu tenho que procurar, né? E eu estava numa tese, lendo uma tese, em uma banca de tese, agora final de dezembro, não, era metade, 12 de dezembro, e eu falei exatamente isso para a menina lá, né? Ela fez uma pesquisa sobre educação ambiental crítica, e os meus trabalhos não apareceram em nenhuma das sínteses que ela fez. Eu disse, bom, com toda humildade, tem algum problema na tua busca. Porque se educação ambiental freiriana não é crítica, então nós temos um problema ou no meu texto, que eu não tenho dito que eu tenho o que eu acho que eu digo, ou tem um problema de busca, né? Como é que você faz uma pesquisa de educação ambiental crítica e nenhum texto meu e dos colegas que produzem sobre educação ambiental estão aparecendo nas tuas buscas. Ela fez uma busca sobre formação de educadores ambientais e a minha tese não apareceu, que o título é Formação de Educadores Ambientais Freirianos. Então tem um problema no comando, né, Cris? Me chamou a atenção lá no começo da tua fala. Tem um problema de comando. Isso ela fez lá na base da CAPES, né? Então, quer dizer, a tese tinha que aparecer. A minha e de outros que eu conheço, que eu busquei quando fiz a tese, e não apareceram na revisão que ela fez. E aí, para mim, já é uma pergunta que depois eu passo para os outros perguntar também. Cris, como que você define as bases de dados? É da saúde. Mas quais? Deve ter mais de 10, mais de 20. Eu sou novo na área da saúde, né? Na área da educação, né, Ivânio? Quais são as bases? Onde que eu tenho que buscar? É a CAPES? É o Cielo? É Redib? É Educa? Bom, como que eu defino quais são as mais importantes? Ou quais são as que entram na minha pesquisa
e as que não entram. E aí a pergunta é que eu fiquei muito curioso, como que eu dou o comando? Você já deu aí um sinal, né? Mas num outro momento, no prático, nós vamos fazer aqui juntos a pergunta que eu discuti com o Ivan essa semana, por isso que eu convidei ele também para estar aqui, né? Porque está nessa fase lá na tese dele. A ideia é assim, que comando que eu dou, né? Eu fiz uma revisão com a minha orientanda de dissertação esses dias sobre Paulo Freire e Dom José Gomes, né? Que é a dissertação dela sobre ensino religioso não confessional, aproximando do Paulo Freire e Dom José Gomes, nosso bispo aqui, né? Conhecidíssimo. Quando a gente bota Dom José Gomes, só aparece duas dissertações a nível de mundo, não de CAPES, né? Uma sobre o assentamento Dom José Gomes, então não tem nada a ver com o que nós estamos pesquisando, e a segunda, que é sobre realmente Dom José Gomes aqui na região oeste, ou seja, não é possível imaginar que com a expressividade do Dom José só tenha uma dissertação sobre ele, é impossível. Bom, se for, como que eu confirmo esse dado? Essa é uma pergunta, Cris. Como que eu confirmo um dado que me parece tão espetacular? Quer dizer, parece que eu e a Daísa vamos produzir a segunda dissertação a nível Brasil, na história do país, sobre Dom José Gomes. Eu duvido. Para mim, tem um problema na nossa busca. Então, eu queria perguntar para ti, assim, para a gente começar a bater papo, como que a gente aprende, em definitivo, fazer buscas e dar comandos nessas bases de dados para que realmente a gente tenha, se o que eu estou dizendo é verdade, que uma dissertação e uma tese se constitui de uma fase de revisão e uma fase de criação, a minha fase de criação está baseada na revisão. Né? Porque eu não preciso ficar redizendo aquilo que já disseram, eu não preciso dizer que a educação é dialógica, deve ser dialógica. Paulo Freire já disse. Agora, como é que eu reinvento isso a partir da minha pesquisa? Então, como é que você vê isso, Cris, nesse momento, assim, quando você senta na frente do computador e diz, agora eu vou fazer uma revisão sistemática, vou fazer uma revisão integrativa, uma revisão de escopo, que tu vai fazer aqui com a gente, né? Vou fazer uma revisão de escopo. Como é que você se dá por satisfeita, dizendo assim, legal, terminei, alcancei o que eu procurava, tenho, de certa forma, certeza, ou um pouco de certeza, de que se alguém fizer uma busca rigorosa como eu fiz, vai chegar praticamente no mesmo resultado, ou no mesmo resultado. Queria te ouvir depois. Mas vai anotando umas 2, 3 questões, Cris. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos e muito atentos, né? Com a câmera ligada, diferente das nossas aulas, que todo mundo está com a câmera desligada, né? É um chororô eterno nosso, né, gente? Enquanto for online, vai ser assim. Mas que bom ver vocês, ver o rosto de vocês, como a Cláudia disse, né? Ver o rosto de vocês é muito bom. E vamos, assim, fazer uma rodadinha de perguntas para a Cris, daí depois, talvez 2 ou 3, depois a Cris responde e a gente faz um segundo bloco também depois. Quem gostaria de começar? Ivânio, levantou o dedinho lá? Enquanto o Ivânio fala, outras pessoas vão também se credenciar. Pode ele botar assim, tem a mãozinha, né, no Google, daí eu posso chamar depois. Eu preferia a mãozinha real em vez da virtual. Não, eu aproveitei rapidamente de chamar, porque a minha questão está muito ligada ao que o Ivo acabou de apresentar, Cris. Uma reflexão muito legal, assim, muito legal. Eu também concordo contigo num monte de coisa que você disse aí. Primeiro, porque eu acho que os conceitos e as práticas de pesquisa tão meio embrulhadas, né? Isso não é uma coisa assim que se tem caprichado muito nas aulas. Estou dizendo porque eu estou tendo as aulas do mestrado, do doutorado agora, e não tem nenhuma professora no teu nível, por exemplo, que venha e compartilhe com a gente essa profundidade e clareza. Isso ajudaria muito pesquisadores e pesquisadoras a pesquisar melhor, né? Não tenho dúvida disso. E onde eu estou no meu imbróglio, está muito com o que o Ivo disse, nós estávamos conversando sobre isso na semana retrasada, né? Eu tenho travado na minha pesquisa, essa é a palavra, travado, né? No momento que eu abro o computador, eu defini 3 bases de dados com o meu orientador, eu abro elas, Cris, eu não sei onde digitar. Primeiro que é um problema, talvez, operacional da pecinha que está do lado de cá do teclado, que sou eu, mas eu não sou tão burro assim e eu não consigo achar o caminho nas plataformas, tá bem? Então, na aula 2 que tu vai dar de como fazer, eu já estou inscrito para saber onde é que clica, onde é que escreve, quantas palavras eu posso colocar, se eu pesquiso uma por uma, se eu crio frases, essa é uma pergunta, inclusive, depois, né? Quer dizer, as bases de dados, né? E a estratégia de busca. Eu achei fantástico isso, porque uma coisa é ter acesso, eu sei digitar lá, né? Achar as plataformas. As 3 que eu defini, tem um site, a gente entra no site. Bom, mas é a estratégia de busca.
Fiquei muito curioso para você dar detalhes, né, de como é que você define uma estratégia de busca, ok? E nessa estratégia de busca, mais duas coisas que eu gostaria que, se você puder elaborar um pouquinho, e depois lá para a aula prática pode servir também, como é que você define as palavras dentro da temática que a gente está buscando, né? Por exemplo, eu estou pesquisando liderança popular. Bom, isso pode se desdobrar em várias coisas para que não aconteça que nem a pesquisa que eu fiz, que aparece 2 textos. Na minha busca apareceu 7. Eu disse, está errado. Entendeu? Está errado. 7 respostas, para mim, é aquilo que eu disse. Não pode aparecer só 2, também 7 é pouco. Por quê? Porque eu estou pesquisando no Brasil inteiro, abrindo as áreas de pesquisa. E aí tem outro problema. Quando eu abri para sair da área de humanas, o segundo problema é aquilo que você disse também. Eu abri daí na área de administração, tem 13 mil títulos de TCC, mestrado, doutorado com a palavra líder. Aí fudeu ao inverso, né? De 7, que não me serve, veio 13 mil, que também não me serve, porque eu só tenho 3 anos e eu não vou conseguir ler 13 mil teses, dissertações e artigos, né? Então, como é que faz para... E aí não estou querendo um milagre, mas uma orientação, né? Como é que faz para resolver esse impasse? E depois disso, então, que nós resolvemos esse impasse, vem mais uma questão. Como é que é o processo que eu encontro? Então, pronto, não é nem 7, nem 13 mil, sei lá, são 230. Como é que eu processo esses 230 encontros de dissertações de teses, artigos, né, em momentos diferentes? Eu processo pelo título, você processa pelo resumo, pelas palavras-chave, você vai ler mesmo, pelo menos a introdução de cada um deles e as conclusões? Como é que você faz o processo daquilo que você definiu como o encontro razoável de materiais? Muito obrigado, viu? Eu acho que Obrigado, eu vou vai agora, responder, Cris. professor, Vai. tá? Não sei depois, para não ficar acumular bastante, porque tem bastante informações aqui bem importantes que foram questionadas. E, assim, na minha apresentação, vocês vão ver, tem no final uma bandeirinha, a pessoa cheia de materiais, quase que pedindo socorro, porque é bem isso, a gente não sabe para que lado a gente vai em determinado momento, porque a pesquisa biográfica, ela nos dá várias possibilidades. Mas, assim, eu sou avaliadora ad hoc de várias revistas, né, aí, e eu era editora de uma revista, fui de 2 um tempo, só para trabalhar as pesquisas biográficas, eu recebia artigo disso, né, sempre. Eu não dei conta por conta do trabalho, aí eu precisei abrir mão, era um trabalho que eu gostava bastante. Mas eu fazia, porque que eu recusava, do 100% acho que eu já trabalhei, eu recusei 99, 0,1, se é que eu consegui aprovar sem nada, nenhum. Eu sempre mandava de volta. Porque eu fazia, quando a pessoa mandava o método ali, eu replicava. A pesquisa biográfica, ela tem esse viés, ou não, né? Vamos dizer assim. Ela tem que ser reprodutível, alguém tem que reproduzi-la. Eu preciso sentar, pegar o método, vocês têm que pegar a minha tese e reproduzir até aquele ano de 2017, tudo que eu fiz, e ter o mesmo resultado daquele quantitativo de estudos. Então, eu me dava esse trabalho, gostava, entrava nas bases de dados e reproduzia os estudos. Eu nunca consegui encontrar aquilo que as pessoas faziam. Por quê? Talvez também os nossos métodos, a descrição, os detalhes, hoje com esse quantitativo, pelo menos na área da saúde, nós temos um limite de páginas, que é 10, 15 páginas. Eu na minha dissertação, eu fiz ela em formato de artigo. Eu me arrependo, porque limitou tanto o meu pensamento que eu não consegui desenvolver. Já a minha tese, eu fiz um relatório, desculpa. A minha orientadora achou demais, que aquilo ali não era uma tese. Eu tinha passado o capítulo de tese, ela queria reduzir. Mas por que eu falo isso? Porque a gente acabou limitando aí a nossa estrutura de análise de método. E aí, quando as pessoas mandam um estudo, falta, a gente não consegue, né? Tem essas lacunas. E aí, quando a gente vai fazer, eu vou dar o exemplo que eu fiz uma metassíntese. Eu não tinha estudos que tivessem, de fato, me mostrado como fazer uma metassíntese do início ao final. E isso trouxe problemas para mim, né? Eu precisei dar conta aí a partir do referencial. Bom, eu vou responder a pergunta número 1 ali do professor Ivo, da onde vem as bases de dados que eu uso.
né? Eu falei para vocês, tudo vem para mim da minha pergunta de pesquisa. Eu vou dar o exemplo, né? A minha hoje do pós-doc vai ser ali um exemplo, né? Que eu tinha trazido, elaborei ela um pouquinho diferente, mas de cabeça agora lembrar direitinho, mas é analisar ali na literatura científica o cuidado, como esse cuidado vem sendo realizado para o adolescente que enfrenta o processo de hospitalização. Bom, eu tenho que ter a base de dados, eu sei que tem a adolescente, é uma base de dados específica de adolescentes. Então, eu tenho que ter essa base de dados no meu arcabouço de busca. Além disso, na área da saúde, nós já temos mais ou menos uma estrutura. Nós temos uma base de dados que é latino-americana, que é a LILACS. Ela nos dá estudos que vêm tanto aqui, né, tanto do Brasil, quanto dos países que perpassam os países que são considerados latino-americanos. Eu preciso. Mas eu também preciso de estudos que me deem uma outra análise, que são estudos europeus, estudos australianos. Eu preciso de outras regiões do mundo. E eu preciso, então, expandir minhas bases de dados. Então, eu sei que a PubMed é uma base de dados um pouco mais ampliada, a Web of Science, a Scopus. Aí eu tenho que pegar uma base de dados da minha área, que é a Sinal. Eu tenho uma base de dados que é específica da enfermagem. Se eu vou trabalhar cuidado, eu preciso pegar uma base de dados da minha área de cuidado. Mas quem é que diz para mim? É a minha pergunta. E aí eu gosto muito de uma situação que eu faço. Eu gosto porque eu faço. Estou igual assim. Não, o que eu gosto de fazer porque me ajuda. Eu pego a pergunta de pesquisa, além de usar os acrônimos que as pesquisas bibliográficas indicam, eu separo em tema, temática e refinador, que daí já dá a nuance exatamente que eu coloco dentro das minhas caixinhas de busca depois. O tema é aquele que é amplo. Então, se da minha pergunta ali que vou trabalhar com adolescente, o tema é saúde do adolescente. A temática é a hospitalização. E o refinador são esses referenciais que eu vou usar, Paulo Freire, Patterson e Zderá, né? Ou o próprio cuidado, porque talvez eu não vá achar na minha busca pesquisas que usem esses referenciais na saúde do adolescente hospitalizado, mas não significa que elas não existam. Mas talvez junto, unindo eles assim, não venha nada. Então, eu já tenho que projetar situações pensando, e foi o que aconteceu. Quando eu fiz a minha primeira busca agora, não veio nada. Se eu não soubesse um pouco da dinamicidade das bases de dados, eu ia dizer que ia ser um trabalho inédito, sem nenhuma publicação em lugar nenhum. E não é, eu sei que não é. Eu preciso ir atrás agora desses outros materiais. Então, eu separo. Aí, nessa separação entre tema, temática e refinador, eu vejo as bases de dados que eu vou usar, porque eu tenho clareza. Bom, eu tenho que ter uma base de dados para responder meu tema, eu tenho que ter uma base de dados para responder minha temática, e eu tenho que ter base de dados para responder a minha área de conhecimento, que é a área da enfermagem. Aí, pelo menos, já são 3 bases de dados. E aí, eu tenho que ter, pelo menos, 2 internacionais da minha área, né, que vá pegar estudos de fora do país e também estudos latino-americana, que nós temos, né? Todos os nossos trabalhos da área da saúde, a Lila que sempre vai aparecer, porque é uma base latino-americana. Bom, a Cielo é considerada base de dados, ela não é base de dados, ela é uma biblioteca virtual, mas ela dentro dela tem uma base de dados, que é isso que eu queria mostrar para vocês. Esse computador eu tentei ligar, eu estou tentando ligar, não. Eu vou entrar na Cielo, vou mostrar onde a gente faz essa busca bem direitinho ali. Então, as bases, para mim, sempre vêm da pergunta de pesquisa. Como na área da saúde é um número que a gente brinca cabalístico, né? Assim, que 5 bases de dados dá um contexto, uma pesquisa bibliográfica organizada, já nos dá uma margem bem importante de um acerto de estudos. Claro que não são 5, porque às vezes eu preciso de 6, preciso de 7, porque pode ser que a minha área temática ela tenha várias bases de dados, não no Brasil, mas em outras áreas. Isso que o professor Ivo falou, de se lançar uma pesquisa bibliográfica e não encontrar os estudos, seguida acontece aí nas minhas consultorias, né? Vou dar um exemplo, eu trabalho com vulnerabilidade. Eu fui fazer uma consultoria para uma professora e ela garimpou estudos de vulnerabilidade e não apareceu nenhum do professor José Ricardo Aires, que ele é referência no país em vulnerabilidade, uma das referências, né? E aí eu disse para ela, nós temos algum viés aí, nós vamos ter que encontrar esses estudos do Aires, porque eu sei que ele trabalha e ele é uma referência nesse assunto. Então, e sim, tinha. O que estava acontecendo? Vulnerabilidade não era descritor, era uma palavra-chave. Quando a gente clicava lá na barra de rolagem
da base de dados, colocando descritor, não estava aparecendo. Precisava colocar a palavra-chave. E aí acabou organizando e vieram os estudos naquela oportunidade. Bom, o caminho aqui, as plataformas, né, que foi perguntado como a gente né, organiza esse estudo. Uma pesquisa, ela nunca vai ter ela não tem um fim em si mesma, ela tem um início em si mesma, eu sempre brinco, né, um reinício daquele reinício, ela tem uma possibilidade inicial, ela dá um retorno a uma resposta específica, a um objeto de estudo apenas, e ela tem uma continuidade. A pesquisa biográfica é a mesma situação. Quando é que eu vejo que eu terminei, né, a minha apresentação? Quando ela respondeu, atendeu o meu objetivo, é a minha pergunta de pesquisa. Lógico que aqui a gente pode trazer várias outras ponderações, mas o que eu vejo, às vezes, nos estudos que eu recebia para análise, as pessoas misturavam muito o que elas queriam fazer, o que de fato veio na literatura. E esse olhar, que eu não gosto desse olhar de dizer que é neutro do pesquisador, porque nós não temos um olhar neutro, nós somos imbuídos no nosso contexto histórico, cultural, social, político, econômico e tantos outros aí, mas eu preciso identificar aquilo que a literatura está me apontando, porque também tem uma questão ética, uma dimensão ética importante. Eu estou analisando os estudos dos outros, então eu não posso falar pelos outros, eu tenho que analisar a partir daquela situação. Analisando essa situação em si, eu posso dar naquele momento por encerrado. E eu sempre que eu vou finalizar o estudo, nas conclusões, nas considerações finais da pesquisa biográfica, eu explico essa nuance. Eu trabalho mais ou menos dessa maneira. A questão do que o professor pergunta, né, das palavras, como que eu defino as palavras-chave, eu tiro tudo da minha pergunta. Aí eu organizo. Se ali tem adolescente, se tem cuidado, se tem hospitalização, eu vou trabalhando a partir dela, vou mediando a partir dessa situação. Aí aqui a questão, né, o professor Ivânio traz várias situações importantes na fala, que é, na realidade, a angústia de todo mundo que faz uma pesquisa biográfica. É por isso que eu trabalho com um protocolo de pesquisa biográfica, né? Trabalhando com ele, trazendo ali, colocando todos os critérios de elegibilidade. Quando que, tem como ele perguntou, eu uso resumo, eu não uso resumo, eu leio só a introdução, isso está lá nos meus critérios de inclusão e exclusão, vocês vão ver isso no meu protocolo, eu coloco lá. Daí eu chamo de testes de relevância, teste de relevância 1, leitura dos títulos e resumos, teste de relevância 2, leitura dos artigos na íntegra, teste de relevância 3, leitura dos principais resultados e conclusões, dependendo do que eu quero. E eu trabalho muito com os instrumentos que as pessoas já autorizaram, né, enfim, para coletar esses dados. Então, eu já tenho lá o meu quadro de coleta de dados, tendo agora para a minha de Scopus, né? De Scopus, eu vou usar da australiana, o modelo australiano. Então, eu tenho lá autor, o título, ele trabalha com objetivo, o método, os principais resultados e principais conclusões. Agora, eu não lembro exatamente a minha tabelinha, meu quadro. Então, eu uso muito desses referenciais para balizar também os testes de relevância. Eu digo, eu chamo, mas eles são oriundos de pessoas que já publicaram estudos com essa organização das etapas da pesquisa bibliográfica. E aí, mas isso eu teria que mostrar para vocês, as bases de dados, elas trabalham, muitas delas, com operadores booleanos, com operadores lógicos. Eles servem justamente isso que o professor Ivânio perguntou. Ou eu faço frases e coloco os operadores. Operadores lógicos trabalham muito bem com essas frases. Os booleanos são aqueles AND, OR, AND NOT, né, que são operadores de ligação. E aí, por isso que eu gosto de desenhar. Sempre que eu vou fazer uma revisão biográfica, uma pesquisa biográfica, eu tenho meu caderno, onde eu monto a minha estratégia de busca ali com esses operadores. Também eu posso usar operadores booleanos e lógicos em todas as bases de dados? Não. Cada base de dados trabalha com um tipo de operador. Então, eu sempre também falo para os pesquisadores que vão se lançar, né, numa pesquisa biográfica, entender a base de dados. Ler aquela base, vamos supor a Cielo. Eu vou lá, leio a Cielo, entendo, né, os artigos dentro da Cielo, ela tem uma base de dados. A base da Cielo, ela é bem rudimentar, vocês vão ver isso quando eu mostrar. Ela não tem muito, a gente consegue bem tranquilamente em todos os índices buscar, ela não usa esses operadores, é muito difícil, ela consegue trazer uma organização mais tranquila.
A Lilacs aumenta um pouco essa possibilidade de análise, a Medline também, a Web of Science, ela me dá a possibilidade de trabalhar com operador lógico. Então, assim, e também falo sempre isso, né? Pesquisa bibliográfica, eu nunca vejo ela sendo produzida sozinha. Acredito que ela tem que ser coletiva e dialogada, porque eu, pelo menos, quando fazia as consultorias, eu dialogava muito com as pessoas, e assim, quando faço as minhas agora, é importante dialogar. Aqui em casa eu dialogo com o Samuel, né? Então, eu tenho sempre... Ele é obrigado a ver minhas coisas e eu a dele, praticamente. Então, isso acontece bastante. Isso que foi falado nesse processo do que eu encontro, o processamento desses dados, isso também vai dizer muito da minha pesquisa e do delineamento da minha pesquisa bibliográfica. Ela é narrativa, então eu vou ter que processar os dados, talvez eu possa processar qualitativamente eles. Ela é de escopo, talvez eu tenha que usar um referencial, não só descritivo. Ela é integrativa, talvez eu tenha que usar grau, níveis de evidências, grau de evidência, isso vai depender muito do referencial que eu vou usar para fazer a minha pesquisa bibliográfica. Para poder dizer assim, ó, vamos operacionalizar e compilar os dados de determinada maneira, cada uma vai me dizer, vai me dar uma possibilidade. Quando ela não nos diz, normalmente, a parte descritiva eu consigo desenvolver, né, trabalhar com ela, e trabalhar muito ali, gráficos, tabelas, eu tenho que cuidar muito, né? Eu não sou quantitativa, o Samuel eu digo que quadro é tabela e tabela é quadro. Ele sempre brinca que são tudo diferente. Então, ele faz uma análise e abre para mim lá as margens, enfim, mas eu trabalho muito com quadro, embora eu diga que aquilo é uma tabela. Mas, assim, nessa construção da pesquisa bibliográfica, conta muito para mim a elaboração da pergunta. E aí do protocolo dela mesmo que a gente usa, os parâmetros de elegibilidade, eles nos sustentam e organizam em todo o processo. E também, na base de dados, eu não posso não pegar aquele artigo só porque ali ele não tinha o texto na íntegra. Isso é um grande viés de seleção dos estudos que a gente faz. Porque eu posso ter acesso pela CAPES. Então, se eu começo a fazer e desencadeando, né, teste relevância 1, teste 2, teste 3, eu organizo o meu processo mental para chegar exatamente no resultado que eu preciso. Lógico que pode ser assim como eu terminei a minha tese. Eu terminei ela em março. Em fevereiro, tinham publicado um artigo que eu poderia ter usado na minha revisão, na minha tese, mas eu não deu tempo, eu não usei. E aí o recorte temporal nos ajuda muito. De que ano a que ano eu vou fazer aquele recorte? Então, eu tenho que fazer de um determinado período para já dizer, a não ser que eu não tenha. E eu trabalho muito também, quando é narrativa, é tentar justificar o recorte temporal. Claro que isso não é obrigatório, né? Justificar como? Por meio de uma política pública. Por que eu vou começar de 2004 e não de 1981? Por que eu vou começar de 2006 e não antes disso? Então, justificar esse recorte também nos ajuda já nos traz uma possibilidade de compreensão daquele meu tema. Então, assim, isso, eu e o Samuel temos sempre trabalhado, ele montou, não é o que eu vou mandar para vocês, um protocolo no Excel, todo estilizado para as pesquisas dele. Eu uso no Word, né? Eu posso pedir para ele, depois encaminho, eu é no Word, ali vocês vão ver que é bem rudimentar, mas me ajuda a sistematizar, a organizar, que é bem isso que o professor Ivânio fala. Porque chega uma hora que a gente não sabe o que a gente aceita, o que a gente recusa, o que a gente lê. E o protocolo é nosso guia. E aí, claro, eu não mandei ainda para o meu orientador, né, para o meu supervisor, ele precisa validar o meu protocolo ainda. Eu já avancei um pouco na busca, mas ele tem que validar. Então, sempre é bom contar com uma outra pessoa para fazer essa avaliação. Ó, Cris, pode fazer a partir daqui, tá interessante, podemos organizar. Mas, enfim, acho que eu não sei se eu respondi todos os questionamentos por hora, mas fico aberta aí. Legal, Cris. Se vocês imaginem a enrascada que eu vou emitir. Eu vou validar a pesquisa da Cris, ver se tem fundamento isso. Gente, vamos lá. Luana, Mayra, Cláudia, Lilian, Bianca, querem fazer alguma pergunta, questão, comentário, ajudar aí a Cris também? Ô, Luana, vai lá. Só não está aberto. Isso, eu não estava conseguindo abrir. Oi, então, de novo, tudo bem, Cris? Que bom ouvir você falar, adoro esse tema. Adoro ouvir você falar, eu aprendo um monte.
Quando tu estava falando agora bastante dos protocolos, né? E a gente sabe que a importância também de registrar os protocolos, né? Que eu saiba, e por isso que eu quero te perguntar, a gente só consegue registrar o protocolo para a revisão sistemática e para a revisão do escopo? Para a revisão integrativa e narrativa não tem como? Não existe essa possibilidade? Não, Luana. É muito bom tê-la aqui. Eu também pensei depois colocar a Luana também, né, nos compromissos aí, Mas que eu eu sei que ela está em construção também com a tese dela aí, que é bem importante. Nós temos para a revisão sistemática e de escopo, a integrativa, a narrativa, nós não temos bases organizadas de pesquisadores que nos sustentem nesses protocolos. Claro que o que nós temos são pesquisas produzidas. Integrativa, eu vou dar um exemplo, né? Quem vai trabalhar uma pesquisa integrativa sustentada na professora Mendes Galvão, ali, na Maria Cristina, nunca sei se é Cristina, mas acho que é Maria Cristina, ela trabalha muitos níveis de evidência. Ela tem em vários estudos dela os protocolos que ela usa, assim, não o protocolo, né? Os instrumentos, ela deixa ali muito explícito para nós. Tanto é que quando eu fiz a minha primeira integrativa, eu sustentei nela. E é muito fácil, fácil no sentido, não que não seja trabalhoso, mas identificar os passos que ela usa. E aí a mesma coisa a revisão narrativa. Por que eu e o Samuel nos aventuramos a fazer um capítulo, né? Embora vários pesquisadores achem que ela não é uma evidência, enfim, para sistematizar a narrativa, para tentar trazê-la novamente para esse know-how aí da ciência e mostrar que ela pode ser valorada sim, desde que seja adequada. Porque eu recebia, enquanto fazia as avaliações, né, quando eu era editora de uma revista, aí que eu falei, né, especialmente da seção de revisão, eu recebia artigos de revisão narrativa, as pessoas tinham lido apenas o resumo, não, e assim, eu não sabia de onde surgiam aqueles dados, apareciam, né, e o método numa revisão, numa pesquisa, eu não digo só numa pesquisa biográfica, mas para mim o método numa pesquisa, ele precisa ser muito bem detalhado. Eu tenho que entender, enquanto leitor, o início, meio e fim do que foi feito, que foi realizado. E isso a gente tem muita dificuldade. Nesse tipo de pesquisa, então, eu sempre vou atrás dos estudos que as pessoas publicaram para me certificar de como desenvolver. E aí validar o que a gente pode fazer hoje, e que a gente tem trabalhado num grupo com os professores bem interessante, é quem sabe fazer. Eu digo protocolo, né? Eu não validei o meu instrumento que eu vou mandar para vocês. Eu chamei de protocolo, mas eu sei que tem que ser validado. Esses instrumentos, quem sabe a gente validar, fazer instrumentos de validações aí de outras pesquisas que nós não temos, essas instituições que nos certificam, né, sobre aquela, nos atestam sobre aquela pesquisa. Isso, até para garantir que o estudo não vai ser duplicado, né? Que tu está fazendo uma coisa que alguém já fez, né? E para garantir a transparência do estudo, né? Que alguém consiga. Nossa, Luana, a quantidade de estudos duplicados, de revisão narrativa, de pesquisa integrativa que eu já peguei nessas revistas que eu pude participar, foram bastante. E aí a gente acaba ficando aquele mais do mesmo, a gente não avança na construção do conhecimento. Para que a gente faz essas pesquisas biográficas? Isso que a gente precisa pensar. Primeiro, na área da saúde, né, que eu posso justificar. Para ajudar aquelas pessoas, inclusive da prática clínica, que também não tem tempo de desenvolver uma pesquisa, e eu, quanto pesquisadora, compilar esses dados para que eles possam usufruir. Ou para responder a uma indagação minha enquanto pesquisadora, ou ter uma compreensão total desse conhecimento. Elas têm uma finalidade fim, e às vezes essa justificativa não está clara para o pesquisador. E aí, quando eu faço a leitura dessas revisões, claro, né, foi o que eu falei aqui desde o início. Esse é o meu olhar quanto à pesquisa bibliográfica, levo ela com muita seriedade. É que, às vezes, eu vou dar um exemplo. Logo que eu cheguei na FFS, no meu componente curricular, as minhas colegas queriam fazer um artigo de pesquisa bibliográfica para os estudantes entregarem no final do CCR. Um artigo de pesquisa bibliográfica. Eu já vinha trabalhando com pesquisa, né, na graduação. Eu fui contra, por quê? Porque uma pesquisa biográfica, ela leva alguns meses de trabalho, e ela precisa do aquele orientador junto, orientador que eu digo de uma pessoa para dialogar, para conversar. O acadêmico não vai ter tempo para fazer, a não ser que tenha um professor que fique ali. Ele não vai ter um produto bom, o que eu vou fazer ele incorrer em um erro, e entender que a pesquisa biográfica é daquela maneira que não faz de qualquer jeito. E aí, não, eles fazem uma narrativa.
Não, mas a narrativa também me dá uma sustentação do conhecimento. Ela, por vezes, ela baliza toda a minha proposta. Então, ela tem que ser muito bem conduzida. E até porque foi o que eu falei, né, ali, eu vou fazer uma análise à luz do que as outras pessoas escreveram. Nós temos uma legislação que é de 1998 dos direitos autorais. Eu tenho que priorizar também pelo olhar daquela pessoa. Não vou pegar o artigo para desconstruir. Eu vou pegar aquele artigo para me ajudar numa construção minha, e eu tenho que valorar aquela ideia, né? E aí eu concordo, se a gente tivesse esse olhar, Luana, protocolos sistematizados, nos auxiliaria muito nesses outros tipos de revisão, mas não temos. Hoje a gente tem... É que a área da saúde tem uma situação que, para ela, o padrão ouro é a revisão sistemática. Agora, a escopo tem avançado bastante, mas as outras, integrativa é muito da nossa área, da enfermagem. Porque como a gente não tinha estudos quantitativos, sempre foram muito mais qualitativos, nós ficamos nesse inteirinho. Já que a narrativa não estava mais dando conta para nós publicar, e nós não conseguimos acessar fazer uma sistemática como deveria, vamos fazer uma integrativa, um meio aí, um inteirinho para poder continuar publicando. E que, infelizmente, a gente acabou perdendo bastante situações aí. Obrigado, Luana. Mais alguém? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, tudo bem, para Cris? Eu gostaria de perguntar para a prof falar um pouquinho mais. Para mim, é algo que eu tenho dúvida, assim, e estou escutando falar agora. Eu fiz uma revisão integrativa no mestrado e outra no doutorado também, né? Mas essa questão dos acrônimos é algo que eu tenho um pouco de dúvida, e pelo que eu entendi que a prof falou antes, existiria um para cada tipo de pesquisa, né, para cada tipo de revisão. A prof poderia falar um pouco mais sobre eles, assim, a função, bem direitinho, se na integrativa e na narrativa eles também são utilizados, como é que funciona isso? Obrigada. Oi, Bianca, o teu nome? Desculpa que eu vi aqui, que como eu estou no meu celular, então eu não, às vezes não consigo ver você assim no todo, uma pena. Bianca, então assim, sobre os acrônimos. A pesquisa narrativa, ela não tem um acrônimo, né? Para que ele serve? Ele serve justamente para nos facilitar, identificar a nossa pergunta, saber se ela está bem elaborada para para aquele determinado delineamento de pesquisa. Um exemplo. Eu vou fazer uma pesquisa de escopo. O referencial que eu vou utilizar, ele usa o acrônimo PCC, População, Conceito e Contexto. Então, eu tenho que olhar para a minha pergunta e tirar esses elementos dali. E daí, a partir desses elementos, inclusive, eu consigo tirar já os meus descritores, consigo pensar nas bases de dados, ele me dá uma possibilidade maior. A pesquisa, a revisão sistemática, ela também tem acrônimos. Um exemplo, se eu vou fazer uma sistemática de estudos quantitativos de ensaios clínicos randomizados, normalmente eu vou usar o PICO, ou PICOS, ou PICOTES, vai depender muito do referencial que eu vou usar. PICO população, o intervenção, o C comparação, o resultado, né, que vem tudo do inglês. E se eu vou usar o T, pode ser tempo ou tipo de estudo, dependendo do referencial que eu vou usar. Bom, se eu vou usar uma revisão sistemática qualitativa, se eu vou usar o modelo australiano, ele vai me dar PCO, que é a população, a população, o contexto e o... Agora eu não lembro o O, desculpa. Lembra, Luana? Agora eu vou lembrar e já falo. Não? Isso, não é resultado porque ela é qualitativa. É população, contexto, e faltou uma situação aqui que eu já venho. Foi da minha tese, tá? Até parece, falei de todos e da minha tese não vou lembrar, mas faz parte. Bom, mas o acrônimo, na revisão narrativa a gente não tem, na integrativa, dependendo do referencial que eu vou usar, tem acrônimo. Hoje a professora Galvão, né, que ela trabalha muito integrativa, ela usa os acrônimos bastante, tanto é que, bom, eu entrei na questão das pesquisas lendo muitos materiais dela, mas vou dar um exemplo ali, Etmore e Knauf não usam acrônimo, Bromer não usa, da integrativa, Ganon não usa,
né? Então, assim, isso vai depender muito do referencial que eu vou utilizar. Mas a maioria deles nos auxiliam, e quando eles não nos dão esses acrônimos, tipos de revisão, eu gosto muito de fazer o que eu disse para vocês, mesmo com os acrônimos, né? Eu uso tema, temática, refinador, para já pensar nos meus possíveis escritores e ou palavras-chave. Por que eu digo ou palavras-chave, já aproveitando? Porque eu posso ter na minha revisão, na minha pesquisa, os dois, desde que eu descreva no meu método, não preciso escolher um ou outro, porque às vezes aquela palavra-chave não está registrada no DEX. Mas, enfim, os acrônimos não necessariamente eles precisam aparecer, eles precisam dependendo do referencial que eu uso. Tá? A gente precisa sempre balizar o olhar, né, o objeto do nosso estudo, à luz de alguém que desenvolveu aquele tipo de pesquisa. Claro que a gente pode reinventar, pode, sim, podemos, mas aí precisamos passar por todo aquele processo de validação, de organização que requer o nosso conhecimento, né, enquanto ciência. Não sei se respondi, tá, Bianca? À disposição. Com certeza, prof, muito obrigada. Obrigado, Bianca, participação. Mayra, Lilian, Karine e Cláudia. E agora chegou a Júlia, bem-vinda, Júlia, também. Está aí com a gente também agora. Vamos lá, vamos fazer a última rodada? Quem quiser perguntar, pergunta agora, até por causa do tempo, são 3h36, nós estamos aqui desde as 2h, então só para a gente não se alongar, porque nós teremos um segundo momento, que é esse da prática, daí a gente continua o diálogo lá. Meninas, à vontade, se vocês quiserem perguntar, não se acanhem. E se não quiserem, isso me avisa. Oi, fala, Mayra. Bom, então, tudo bem, prof. Cris? Muito obrigada pela explicação. Eu acho que a pesquisa bibliográfica, não sei como é para ti, assim, mas esse semestre foi o ano de 2020 foi o meu primeiro ano que eu me aventurei um pouquinho aí na pesquisa bibliográfica, foi quando eu comecei e vi que ela é muito mais complexa do que parece, né? Sempre estava acostumada com pesquisa de campo, e aí, como veio esse momento da pandemia, nós tivemos que nos reinventar nas pesquisas, a pesquisa bibliográfica, né, ela acabou vindo para contribuir nesse momento, e aí foi quando eu vi que ela era muito mais complexa do que parece. E só no fato de tu ter que fazer uma escolha, se tu vai para uma narrativa, uma integrativa, uma sistemática, já é um mundo de informações para tu começar, né, entender. E aí veio todo aquele, né, fizemos a publicação agora em janeiro, ela foi publicada, mas bem como tu disse, ela vai e volta inúmeras vezes, porque primeiro que eu era bem inexperiente, então fui contando com o apoio, inclusive o prof. Samuel me ajudou muito em 2020 com pesquisa bibliográfica, porque eu não era minha área de conhecimento, de expertise. E aí, bem isso, ia e voltava, até que no momento, acho que o revisor resolveu aceitar para não ter mais trabalho com a minha pesquisa. E aí eu ficava muito na dúvida, realmente, assim, ó, quais que eram as bases de dados, né, que tinha que escolher. No início eu achava que 2 estava suficiente, e aí bem no fim foi para 5 bases, porque realmente, assim, eu vi que outras revistas acabavam indo para aquela temática e contemplando mais, então cada vez ia agregando mais bases de dados, e bem no fim foi nas 5, e aí quando tu citou que 5 bases era uma boa, né, uma boa escolha, e fiquei tranquila, que eu acho que para um início, então, fomos bem. As mesmas dúvidas da Bianca, né, como escolher, então, ali os comandos, né, e os descritores, ou as palavras-chave também. Acho que tu foi bem feliz agora na tua fala, porque até fui anotando aqui, porque também tinha essas dúvidas, e a minha pergunta vai no sentido dos protocolos mesmo. Eu utilizei o Ganon, fiz uma revisão integrativa e utilizei Ganon para seguir ali a linha de raciocínio e não me perder no decorrer da escrita. E nós utilizamos um protocolo, e a minha pergunta vai, quando eu faço a escolha do professor, do pesquisador que avalia, que acompanha esse protocolo, que valida para minha pesquisa, qual que é o
o trabalho, o que esse pesquisador, esse professor, da onde ele parte e até onde ele deve acompanhar a pesquisa. Eu recebi, depois que eu me aventurei, comecei com revisões, trabalhar com pesquisa bibliográfica, agora eu já estou na terceira e gostei bastante, eu acho que vou seguir sempre nessa... gostei muito de trabalhar, e tenho recebido, assim, alguns protocolos para participar, para colaborar, e eu não sei muito qual que é a função desse professor, se é realmente participar desse início da pesquisa, ou se o papel dele vai além, se no decorrer de toda a pesquisa ele tem alguma função de acompanhamento, ou de estruturar depois a escrita de artigo, essa parte também, ou somente o início do desenvolvimento do projeto para a pessoa seguir com o seu protocolo? Oi, Mayra, tudo bem? Tudo bem. Bom poder estar aqui também, né, vendo, como eu estou no celular, não consigo ver todo mundo que está aqui na sala, uma tristeza. Mas, enfim, eu me aventuro na pesquisa bibliográfica, já foi desde 2008, enfim, 2007, com o meu TCC. Não vou falar muitas datas, senão vocês vão saber a minha idade, vou começar a calcular, brincadeira. Mas, assim, bom, é uma boa pergunta essa questão, tenho né, mencionou aqui, tem uma dimensão ética bem importante ser considerada, que é a questão da autoria, né, dessa organização. Bom, o protocolo, quando eu faço, eu já prevejo os autores de uma possível publicação. Então, eu já sei quem vai contribuir comigo. Então, eu já mando para essas pessoas avaliarem para mim, né, eu já peço. E aí eu vou dar um exemplo de como eu faço com os meus alunos, com os meus orientados, tá? Daí pode ser que te ajude a pensar nessa... Não estou dizendo que é mais correta e nem o que só que eu acredito dessa maneira. Quando eu começo com um estudante uma pesquisa bibliográfica, eu vou com ela do início até o final. E esse protocolo, essa organização, eu trabalho junto com ele. Por quê? A pesquisa, a revisão, isso eu tinha esquecido de falar, o ideal é que as pesquisas bibliográficas, especialmente a produção dos dados, a coleta dos dados, seja realizada por 2 pesquisadores independentes entre si, ou seja, cada um na sua residência, com o seu computador, fazendo a mesma busca. Depois de estabelecida a estratégia, é ideal que essas 2 pessoas façam cada um no seu computador. E alguns referenciais de pesquisa bibliográfica vão trazer muito isso, vão enfatizar. A revisão sistemática é uma das que vai falar, que é essencial. Tanto é que, dependendo do protocolo que eu uso para fazer a revisão sistemática, ela vai dizer teste de relevância 1, avaliado pelo avaliador 1 e 2. E aí, às vezes, há problema nessa organização. E é esse professor pesquisador que é o terceiro avaliador. É ele que faz esses parâmetros de elegibilidade, ele que senta, eu faço isso muito com os estudantes. Eles avaliam, fazem em casa, aí nós temos um momento de validação desses dados, que eu participo, trabalho, ele vai dizer assim, lá fulana conseguiu escolher 30 artigos, ficou com 30 artigos para analisar na íntegra, o outro ficou com 25. Por quê? Aí a gente bate. Mas eram os mesmos critérios de elegibilidade para os 2. Por que um ficou com 30 e outro com 25? Porque cada um teve uma interpretação distinta daquele objeto de estudo. E aí isso é um problema, pode ser um viés, pode ser que a gente tenha estudos que não nos digam nada, ou também tenha estudos faltando. E aí a gente vai validando. Bom, quando o pesquisador ele é ativo no meu protocolo de pesquisa, ele participa dessa autoria. Ele participou só uma vez, mas às vezes aquela vez foi relevante para que a pesquisa pudesse acontecer. Então, ele entra eu trabalho dessa maneira, né? Ele entra nessa autoria. Mas tudo eu parto dessa organização de protocolo. Vocês vão ver que ele já está ali, vou mandar depois para o professor, ele está ali autores. Tem uma ideia de quem serão os autores. No caso aqui, eu disse para o Samuel, ele disse para eu pensar, ver outra pessoa para ajudar, né? A produzir os dados, eu quero que ele colete comigo, para identificar. E depois a gente bater esses dados, ver se eu escolhi corretamente, se ele também. Porque é muito... acontece muito na pesquisa bibliográfica esses vieses de seleção. E por isso que até o que disse o professor Ivani ali no questionamento, né, quando parar, o que a gente trabalha, o protocolo nos ajuda muito. Qual teste de relevância que eu vou usar? Vou usar só 2?
Eu vou usar 3? Será que leitura de título e resumo me ajuda? Já dá uma baliza à minha pesquisa? E aí tem sempre essas pessoas para validar. Claro que, dependendo da pesquisa que eu vou usar, é obrigado a fazer essas validações. Mas a narrativa, algumas integrativas, não tem, né? Mas a gente usa, porque assim, a gente tenta, pelo menos, organizar uma estrutura que dê que mostre, né, que tente, pelo menos ali no meu método, apontar que eu não evitei o máximo de viés na seleção do que eu fiz. E até na hora da avaliação, né, o professor Ivani falou ali, né, eu uso bastante instrumentos de pesquisa. Ali a instituição australiana, ali, a Joanna Briggs, tem muitos instrumentos de pesquisa bibliográfica e a revisão do escopo se vale muito deles e ajuda muito a analisar, porque dependendo da pesquisa bibliográfica, se tu vai trabalhar com nível de evidência, tu vai precisar ter uma noção de métodos muito importante para avaliar esses níveis de evidência e talvez tu encontre viés no próprio estudo que não condiz, ele não responde ao estudo. Isso acontece, porque essa análise crítica que a gente às vezes também precisa fazer do próprio estudo. E aí eu chamo de terceiro revisor, né? Esse professor, esse paracerista que pode nos ajudar, ele nos dá uma análise muito importante. Eu brinquei a minha orientadora, né? Quando eu fui apresentar minha tese, eu disse que eu tinha um bolsista para me ajudar. Na realidade, era o Samuel, né? Imagina o Samuel doutorando. Ela disse, nossa, eu quero um bolsista desse jeito para me ajudar. Porque o Samuel foi esse meu segundo e ela, né, no caso, foi a minha avaliadora final, a minha juíza, que a gente diz. Né? Mas é importante ter. E daí, no caso, para mim, participaria de toda a parte de autoria. Seria bem importante. Mas tem bastante situações, tá, Mayra, para finalizar aí. Tem pesquisadores com várias interpretações a respeito disso que eu falei. Essa é a minha interpretação. Não a mais correta, certamente, mas a maneira como a gente tem trabalhado muito, eu e o Samuel. Obrigada, prof. Obrigado, Mayra. Obrigado, Cris, mais uma vez. Gente, nós vamos fazer o seguinte encaminhamento. Dois, na verdade, que eu estava anotando aqui. Um primeiro, eu vou tentar providenciar, ver lá com o pessoal da Chapecó, uma maneira de dar um certificado também pela atividade, né? Porque isso é bacana também, né? As ACCs vão sempre acumulando, né? É sempre bom ter um certificado numa oficina como essa. Vai ser muito legal. Eu acho que a gente providencia isso, se é possível. Um segundo encaminhamento, a Cris e eu vamos conversar, assim que o computador dela quiser e deixar a gente trabalhar melhor, a gente remarca essa atividade. O Ivan disse que é certificado 20 horas. Pode ser, tirando zero, talvez, acho que a gente consegue. O tempo de processar tudo isso não é menos que 20 horas, eu estou sendo generoso. Já começou hoje à noite, né? A segunda encaminhamento, a gente conversa com a Cris, assim que o computador estiver ok, a gente marca e avisa todo mundo de novo, para a gente fazer essa atividade prática no sentido da Cris poder nos mostrar realmente, abrir o banco de testes e dissertações da CAPES, por exemplo, e ela nos dá essa orientação simples, mas super necessária, né, para as nossas dissertações e teses, onde que eu clico, que palavra que eu digito, boto aspas, boto mais, boto or, boto not, o que eu boto lá, né? Então, isso é muito bacana e é o que o Ivan dizia. Ninguém, às vezes, nos ensina. Eu nunca tive isso. Né? A gente foi aprendendo, fazendo. E a Mayra reforçou aqui, né? Como foi importante, né? O primeiro, né? É isso, né, Mayra? Pesquisar é um exercício, né? Quanto mais vezes a gente vê o domínio que a Cris tem, né? Quanto mais vezes você faz uma coisa, isso a gente chama de experiência ou de prática, né? Melhor a gente vai ficando nisso, né? Então, que bom poder, Cris, compartilhar essa tarde aqui com você, compartilhar conosco essa tua experiência, que realmente, assim, quando eu usei a palavra especialista, acho que agora já não serve mais mesmo, como você diz, né? Você sabe muito sobre isso e é muito bacana, né, gente? E vejam, né? Eu sou o mero supervisor do pós-doc da Cris. A gente nunca sabe tudo sobre alguma coisa. Nunca. Por mais que a gente esteja no último grau, no último nível da nossa carreira acadêmica, sempre vai ter coisas para aprender, porque nós não sabemos tudo sobre tudo. E a gente encontra pessoas que têm domínio, né, como a Cris tem no caso da pesquisa, e aí outras pessoas vão ter domínio de outro aspecto da nossa pesquisa, e outras pessoas vão ter domínio de outros aspectos relacionados à temática, e assim por diante. Então, agradeço mais uma vez a presença de cada um, de cada uma, né, a Karine aqui já comentou aqui também no chat que não vai perguntar nada, né? A Lilian também, a Cláudia também agradeceu,
né, Cláudia, esse movimento aí da borboleta, né, muito interessante também. Eu acho que é isso, né, gente? Fazer pesquisa é permanentemente a gente estudar sobre como fazer pesquisa. E aí a gente vai melhorando, se tornando cada vez melhor. Eu acho aqui, Cris, esqueci de comentar aqui, né? Temos mestrandos e doutorandos, a maioria doutorandos, no caso, né? Acho que é só a Karine aqui que é mestranda, né? A Júlia é doutoranda, a Bianca, a Luana também, né? A Luana é doutoranda, né? A Lilian e a Mayra entraram agora, né? E o Ivânio também. Karine, só eu, só a corajosa aqui no meio. Muito bem, parabéns para você também, Karine. Aliás, uma excelente dissertação que a Karine está produzindo, já participei da qualificação dela esse ano, foi muito legal, né? Meninos, meninas, obrigado. Cris, mais uma vez, obrigado, né? E em breve nos encontramos, tá? Acho que aí, logo, logo, a gente já marca outra atividade, até para ficar quentinho, né? Aproveitando esse tempo das férias, que a gente está menos atarefado com as atividades, né? Sim, Júlia, tá tudo gravadinho. Eu vou subir depois no canal do YouTube e compartilho o link ali com a Bianca. A Bianca manda para quem eu não tenho o link e para quem eu conheço e tenho no meu WhatsApp, eu mando lá também, tá bom, gente? Obrigado. Cris, as palavras finais e a gente encerra. Bom, obrigada, professor, pela oportunidade. Agradeço estar aqui, pelo menos compartilhar um pouco. Não sou especialista, professor, de maneira alguma. São algumas situações aí que fui aprendendo ao longo desses anos. Eu fico à disposição de vocês, né, porque precisar. Professor Ivânio, se também precisar alguma questão, só mandar um WhatsApp. Eu acho que, não sei se tem meu contato. Eu gosto muito dessa parte, pode mandar que, na medida do possível, eu vou ajudando vocês. E fico à disposição para a gente poder ir aprendendo junto. Estou muito feliz pela oportunidade do pós-doutorado, né? Eu sempre falei no início, né? Mas vou reiterar, de ter a possibilidade de trabalhar com filósofo, educador, assim, para mim é muito importante ter essa construção, como o professor falou, cada um tem uma área de conhecimento e a gente vai aprendendo. E isso que motiva muito, né? A questão do aprendizado. Obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com vocês e fiquem à vontade aí para a gente poder continuar conversando. Eu peço desculpas pelo meu computador, ele não ligou ainda de novo, está ali, e o Samuel disse por que eu não tinha mandado por um e-mail, alguma coisa, mas eu fiz a apresentação, deixei no meu computador, nunca que eu pensei que fosse fazer isso comigo hoje, mas fez. Assim que ele ligar, eu mando os documentos, porque está tudo ali, para o professor compartilhar com vocês. Tá bom? Um abraço e obrigada pela oportunidade. Deixa um abraço para o Samuel também aí, né? Aproveitem as férias nossas. Gente, um grande abraço, obrigado pela presença de vocês e até daqui uns diazinhos a gente já se encontra de novo. Tchau, tchau. Vou salvar aqui a nossa gravação.